Olá, meus amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma palestra do Acesso ao Insight. O tema da palestra de hoje é Nibbana sem os Jhanas, uma nova perspectiva com base em novas revelações dos Suttas do Anguttara Nikaya. Antes de dar início à palestra, eu gostaria de deixar alguns segundos para que os ouvintes pudessem pensar o que eles acreditam que Nibbana representa para cada um de vocês. Existem muitas maneiras de encarar o que é Nibbana. O termo em Pali significa, a analogia que em geral é usada, é um fogo que se extingue. Pessoalmente, eu gosto de imaginar Nibbana como o fim de todo o sofrimento e o fim do ciclo de renascimentos. A razão por que eu penso em Nibbana dessa forma é porque isso é o que me traz mais inspiração e motivação para a prática. E eu acredito que talvez essa seja a maneira mais eficiente de pensar em relação a Nibbana, ou seja, o que é aquela ideia que traz mais motivação e incentivo para a prática. Tomando como base o livro que eu escrevi, Saúde e Meditação, Jhanas e Vipassana, eu procurei deixar claro no livro de que, baseado nos suttas, a libertação da mente, ou Nibbana, depende dos jhanas. Então, pode parecer um pouco contraditório de que justamente o tema desta palestra seja Nibbana sem os jhanas. Existem muitos suttas do Anguttara Nikaya onde essa correlação de Nibbana e jhanas aparece de maneira muito clara. Eu vou ler dois deles aqui para vocês para confirmar isso que eu estou dizendo. O primeiro deles é um sutta da série dos 6, e o sutta diz o seguinte: se a virtude estiver ausente, então a base para a concentração correta é destruída. Se a concentração correta estiver ausente, então a base para o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são é destruída. O símile que o sutta dá é igual a uma árvore sem galhos e folhas. Os brotos não irão amadurecer, nem a casca, nem o alburno e nem o cerne irão amadurecer. Tem um outro sutta da série dos 5, do Anguttara Nikaya, que menciona: bhikkhus, naquele que é virtuoso, a concentração correta forçosamente prospera. Quando há a concentração correta, o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, forçosamente prospera. Ou seja, fica evidente de que há uma correlação muito estreita em muitos dos suttas entre a libertação, ou melhor dizendo, entre o insight, que seria o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, que por sua vez acaba conduzindo à libertação da mente. Então há uma conexão muito forte entre esse insight e a concentração correta, que são os jhanas. No entanto, há alguns suttas do Anguttara Nikaya que oferecem um caminho alternativo, ou seja, além do caminho com os jhanas, também oferece um caminho sem os jhanas. O sutta que eu escolhi para abordar nesta palestra é o sutta número 169 do grupo dos 4. E esse sutta diz o seguinte: há 4 tipos de pessoa que podem ser encontradas no mundo. Aquela que realiza Nibbana sem esforço nesta mesma vida, aquela que realiza Nibbana sem esforço na dissolução do corpo, aquela que realiza Nibbana através do esforço nesta mesma vida, aquela que realiza Nibbana através do esforço na dissolução do corpo. A primeira coisa que chama a atenção nesse sutta é a expressão dissolução do corpo. Em geral, na maioria dos suttas, essa expressão é seguida com após a morte. Ou seja, em geral, os suttas descrevem
com a dissolução do corpo após a morte. Mas neste sutta, essa frase após a morte não aparece. E essa omissão parece que é deliberada. E o propósito talvez seja indicar que primeiro há um intervalo entre a dissolução do corpo e a morte, e que a pessoa, sendo descrita, realiza Nibbana nesse intervalo, sem dar continuidade a uma nova existência. Aliás, para aqueles que estão familiarizados com o livro tibetano dos mortos, que descreve o espaço intermediário, o estado intermediário entre a morte e um novo renascimento, os dois primeiros bardos desses estados intermediários são justamente os bardos chamados da mente luminosa. E o próprio livro tibetano dos mortos esclarece que nesses dois bardos da mente luminosa é possível realizar a libertação da mente. Ou seja, o livro tibetano dos mortos estaria exatamente fazendo um detalhamento do que esse sutta menciona. Então, dando continuidade ao sutta, o sutta diz que uma pessoa realiza Nibbana sem esforço nesta mesma vida. E o que seria isso? Bom, nada mais é do que os jhanas. O sutta descreve os 4 jhanas. A descrição padrão que tem sido empregada é afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um bhikkhu entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. O sutta continua com o segundo, terceiro e quarto jhanas. Eu gostaria de fazer uma comparação com a tradução que Ajahn Brahmavanso faz do primeiro jhana. Ajahn Brahm diz o seguinte: afastado dos 5 sentidos, afastado dos 5 obstáculos, ele entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo movimento da mente e sustentação da mente no êxtase e felicidade nascidos do afastamento. A principal distinção entre a tradução mais utilizada e a tradução de Ajahn Brahmavanso diz a questão do pensamento aplicado e sustentado. Em Pali, isso é Vitakka Vichara. E Vitakka Vichara, em geral, realmente significa pensamento. Mas Ajahn Brahm explica que no caso dos jhanas, na verdade o pensamento não está mais presente. E Vitakka Vichara significa esse movimento da mente e a sustentação da mente no êxtase e felicidades que surgem no primeiro jhana. Continuando com o sutta, ou seja, a pessoa que realiza Nibbana sem esforço, então o primeiro aspecto é que essa pessoa tem os jhanas. O segundo aspecto é que o sutta diz que ela permanece na dependência destes 5 poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia, o poder da sabedoria. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esses 5 poderes. E além disso, o sutta também menciona que essa pessoa que realiza Nibbana sem esforço também tem as 5 faculdades que surgem com proeminência. As 5 faculdades são a fé, a energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Já no caso do outro tipo de pessoa que realiza Nibbana sem esforço na dissolução do corpo, a única diferença, essa pessoa também tem os jhanas, ela também permanece na dependência dos 5 poderes de um treinando, e a única diferença em relação à pessoa que realiza Nibbana sem esforço nesta vida é que as 5 faculdades surgem com debilidade. Ou seja, numa pessoa as 5 faculdades surgem com proeminência e na outra as faculdades surgem com debilidade. Então, vamos agora analisar um pouco o que são esses poderes e essas faculdades. Bom, em primeiro lugar, o sutta fala nos poderes de um treinando. E treinando, na verdade, significa um praticante que esteja desenvolvendo
os 4 caminhos supramundanos, ou tenha realizado algum dos 3 frutos. Os 4 caminhos supramundanos são aquele que entra na correnteza, aquele que retorna uma vez, aquele que não retorna e o Arahant. Além desses 4 caminhos, os suttas também falam em 2 outros tipos de discípulos, que são o discípulo do Dhamma, ou seja, aquele no qual os ensinamentos foram aceitos através de ponderados, o suficiente através da sabedoria, e o discípulo pela fé, que deposita fé nos ensinamentos. E esses 2 praticantes são aqueles que estão no caminho de entrar na correnteza. Essa questão de caminhos e frutos, existe inclusive um texto que foi publicado no site, escrito por Bhikkhu Bodhi, é um dos aspectos quando se compara suttas e Abhidhamma, onde existe uma certa diferença. De acordo com Abhidhamma, os caminhos e frutos ocorrem numa sucessão quase que imediata, ou seja, o praticante realiza o caminho, que seria a realização daquele estágio de libertação, e imediatamente realiza o fruto. E o fruto é simplesmente reconhecer que a realização ocorreu. Já nos suttas, há uma separação, fica evidente que há uma separação temporal entre o caminho e o fruto. Ou seja, o praticante desenvolve o caminho, que pode ser um processo bastante longo, e em algum momento desse processo ocorre o fruto. Então é nesse sentido que o discípulo do Dhamma e o discípulo pela fé seriam praticantes que estão seguindo o caminho para realizar o fruto de entrar na correnteza. Então todos esses tipos seriam aquilo que estão classificados como treinandos. Além do mais, existe um sutta que também menciona que o discípulo do Dhamma e o discípulo pela fé não morre sem ter realizado o fruto de entrar na correnteza. Ou seja, de certa forma, isso também faz uma conexão com o sutta, no sentido de que o mais tardar, esses tipos de 4 praticantes irão realizar Nibbana no momento da morte. A diferença entre faculdades e poderes, que é mencionado no sutta, seria basicamente o grau de intensidade ou grau de desenvolvimento. Os poderes de um treinando, de acordo com o que também é descrito em um dos suttas, é que o poder da fé ou da convicção seria a convicção na iluminação do Tathagata ou do Buda. Já a vergonha de cometer transgressões ou o poder do temor de cometer transgressões diz respeito à vergonha que existe de cometer atos que colocariam em risco o respeito que nós temos por nós mesmos, ou seja, seria o autorrespeito. Já o temor de cometer transgressões diz respeito ao temor de que esse tipo de ação possa produzir resultados de karma desfavoráveis, ou também o temor de que determinadas ações possam induzir a crítica ou mesmo a punições. Existe um símile muito interessante, que é um símile da barra de ferro, ou seja, uma barra de ferro que de um lado esteja besuntada com fezes e do outro lado esteja ardendo em brasa. Ou seja, a pessoa não vai pegar a barra de ferro pelo lado em que está besuntado com fezes por asco, por nojo. Já do lado onde está ardendo em brasas, a pessoa não vai pegar daquele lado porque vai ter medo de se queimar. Então, essas seriam as duas maneiras de enxergar esse comportamento em relação a não cometer transgressões. As transgressões, logicamente, que têm a ver com o desenvolvimento das virtudes, não é? Ou seja, manutenção dos preceitos, esse tipo de coisa. Já o terceiro poder de um treinando é o poder da energia. E o poder da energia basicamente diz respeito a estimular qualidades benéficas na mente e abandonar aquelas qualidades prejudiciais.
Isso tem a ver com os 4 esforços corretos do nobre caminho óctuplo. A sabedoria, esse sutta que descreve os poderes de um treinando, diz que a sabedoria diz respeito à completa compreensão da origem e cessação dos fenômenos. As faculdades, elas na verdade também incluem a fé ou convicção, a energia e a sabedoria, ou seja, existe uma correlação com os poderes, tanto a fé, energia e sabedoria são poderes como são faculdades. E além disso, as faculdades incluem a atenção plena, que significa dar atenção, mas também saber o que deve ser feito. Existe um exemplo muito interessante que a Jean Brown Avanzo costuma usar, que é uma pessoa que é o vigia de uma casa. E os moradores da casa saem para um compromisso à noite e alertam o vigia que ele deve ficar muito atento a tudo o que estiver acontecendo. E o vigia responde, sem problema, vou ficar completamente atento. Aí, no final, passadas algumas horas, os proprietários da casa voltam e encontram a casa totalmente roubada, levaram tudo embora. Todos os aparelhos, levaram joias, levaram móveis, levaram tudo embora. E eles vão, dizem ao vigia, mas você não ficou atento, ou você não ficou observando? Ele ficou, fiquei. Eu fiquei totalmente atento quando eles entraram na casa, também estava totalmente atento quando eles saíram com a televisão de plasma, depois eu fiquei totalmente atento quando eles voltaram, quando eles pegaram o sofá, fiquei totalmente atento quando eles saíram. Ou seja, a tarefa não é simplesmente ficar atento, mas também ficar atento e saber o que deve ser feito. Ou seja, o vigia devia ter ficado atento e ter chamado a polícia, né, que essa era a ação que devia ter sido tomada. Por fim, as faculdades, além da fé ou convicção, energia, sabedoria e atenção plena, também inclui a concentração, que são os jhanas, conforme a descrição que eu já li antes. A diferença entre esses 2 tipos de pessoas, ou seja, entre a pessoa que realiza nibbana sem esforço nesta vida ou nibbana sem esforço na dissolução do corpo, é que a diferença está exatamente na proeminência ou na debilidade das 5 faculdades, já que as 2 possuem os jhanas e as 2 possuem os 5 poderes de um treinando. Das 5 faculdades, então, ambos praticantes possuem os jhanas. A fé, a energia e a sabedoria fazem parte dos poderes. E podemos imaginar que ambos possuem essas características, essas qualidades na mesma medida, já que são parte dos poderes e ambos os possuem. A única faculdade que não é coberta pelos poderes é a atenção plena. Mas é difícil imaginar que a atenção plena seja débil, pois esse é um dos fatores essenciais para desenvolver jhanas. E já que ambos praticantes possuem jhanas, nós devemos assumir que a atenção plena também é desenvolvida. Então, não existe uma evidência assim muito clara e óbvia de qual seria a faculdade que é a faculdade débil que impede esse praticante de realizar nibbana nesta vida e que faz com que ele só realize na dissolução do corpo. Mas eu acho que nós podemos inferir que a faculdade que é débil é a sabedoria, porque é a sabedoria quem realmente conduz a nibbana, ou seja, é o insight, primeiro de ver e compreender as coisas como elas na verdade são, que depois conduz ao desencantamento, que conduz ao desapego e conduz à libertação. Então essa deve ser a faculdade que deve ser débil no segundo tipo de pessoa, que faz com que ela acabe somente realizando nibbana no momento da dissolução do corpo. Os outros 2 tipos de pessoas são os 2 tipos de pessoas que realizam nibbana através do esforço. E uma realiza nibbana através do esforço nesta vida e a outra realiza através do esforço na dissolução do corpo. Bom, ambos tipos de pessoas não possuem os jhanas.
E isso já é uma indicação bastante interessante que jhanas ocorre sem esforço. E é justamente a questão que eu também abordo no livro, e existem alguns suttas que enfatizam bastante esse aspecto, ou seja, que é totalmente conectado com a condicionalidade. Ou seja, se determinadas condições estão presentes, a consequência ocorre naturalmente, independente da vontade da pessoa. Um desses suttas é o Upanisa Sutta, um sutta do Samyutta Nikaya. E esse sutta diz: a convicção possui o sofrimento como condição. A satisfação possui a convicção como condição. O êxtase possui a satisfação como condição. A tranquilidade possui o êxtase como condição. A felicidade possui a tranquilidade como condição. E a concentração possui a felicidade como condição. E na sequência vem os insights. Ou seja, a concentração possui como condições a convicção ou fé, a satisfação ou contentamento, o êxtase, a tranquilidade e a felicidade. Ou seja, quando todas essas condições estão presentes, a concentração ou os jhanas ocorrem naturalmente. O outro sutta é um sutta do Anguttara Nikaya, o Cetanakaraniya Sutta, que diz que alguém que tenha virtude não é necessário o pensamento intencional que a libertação do arrependimento surge em mim. É uma lei da natureza que naquele que tem virtude surge a libertação do arrependimento. Alguém que está livre do arrependimento não é necessário o pensamento intencional que a satisfação surja em mim. É uma lei da natureza que naquele que está livre do arrependimento surge a satisfação. E na sequência o sutta segue igual ao Upanisa Sutta, em que diz que quem está satisfeito surge o êxtase, quem está em êxtase o corpo se acalma, e quem está calmo sente felicidade, e quem sente felicidade a mente fica concentrada. Então, isso caracteriza bem que os jhanas não dependem do esforço. E aquele que faz a prática através do esforço não desenvolveu os jhanas. E quais seriam, então, as práticas que esse sutta descreve como sendo a nibbana realizada através do esforço? A primeira é: permanece contemplando as impurezas repulsivas no corpo, percebendo as impurezas repulsivas na comida, percebendo o não deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. E da mesma forma como nós vimos nos dois tipos de pessoas anteriores, este praticante que realiza Nibbana através do esforço também permanece na dependência dos 5 poderes de um treinando, ou seja, o poder da fé e convicção, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia e o poder da sabedoria. E as 5 faculdades também surgem com proeminência. A faculdade da fé, convicção, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Nesse caso desse praticante, como ele não possui os jhanas, mas as faculdades são ditas serem proeminentes, nós podemos deduzir que esse praticante pode até ter alguma experiência dos jhanas, mas que essa experiência pode ser limitada. E essa experiência, mesmo sendo limitada, combinada com as contemplações que foram descritas, conduzem a realizar Nibbana nesta vida. De acordo com os comentários, existe uma outra possibilidade, ou seja, de que este praticante é um praticante do que é chamado de Dry Insight, ou seja, um praticante que realiza a libertação, realiza a sabedoria, sem ter absolutamente nenhum tipo de desenvolvimento de jhanas. Agora, lembro que esse é uma observação dos comentários, não existe nenhuma indicação nos suttas que
leve a essa conclusão de que este é um praticante de Dry Insight. Finalmente, o último tipo é o que realiza Nibbana através do esforço na dissolução do corpo. Ele realiza as mesmas práticas de contemplação e percepção. Ele também permanece na dependência dos 5 poderes de um treinando e as faculdades surgem com debilidade. E essa debilidade das faculdades pode indicar que ele não tem absolutamente nenhuma experiência dos jhanas ou uma experiência muito, muito limitada. E também pode indicar que mesmo com essas práticas contemplativas, a faculdade da sabedoria é débil. Mas, acima de tudo, como Nibbana significa o completo desapego, não realizar Nibbana significa que esse praticante ainda tem algum tipo de apego. E esse apego só só desaparece exatamente no momento da dissolução do corpo. Vamos agora analisar um pouquinho mais em detalhe as práticas desses 2 tipos de pessoas que realizam Nibbana através de esforço. Em primeiro lugar, as práticas estão divididas em 2 grupos. Um que seria práticas de contemplação e outros de desenvolvimento da percepção. Ou seja, ele contempla as impurezas repulsivas no corpo e ele contempla a impermanência de todos os fenômenos condicionados. Ele percebe as impurezas repulsivas na comida e percebe o não deleite com todo no mundo e tem a percepção da morte bem estabelecida. Ou seja, é um conjunto de 5 práticas, sendo 2 contemplações e 2 percepções. Contemplar nos suttas é anupassana em Pali. E anupassana são 2, pode ser separado em anu e passana. Passana significa ver. E anu significa ver repetidas vezes, ou ver de perto. E essa palavra, ela, na verdade, tem muito mais a ver com experienciar aquilo que estiver acontecendo, ao invés de refletir ou pensar. A questão que surge é por que essa prática de ver repetidas vezes. E uma das respostas seria algo que foi mencionado por Ajahn Brahmavanso, num dos textos que foi publicado não faz muito tempo no site, de um estudo da Universidade de Harvard, que foi feito com um grupo de estudantes, em que foram projetadas imagens no computador, inicialmente muito rapidamente, que praticamente não dava para distinguir do que se tratava, e com o passar do tempo as imagens foram mantidas por mais tempo na tela, até que as pessoas começaram a identificar do que se tratava. E houve o caso de alguém que a imagem, na verdade, era uma bicicleta nas escadarias que davam acesso a um dos edifícios da universidade. E teve uma das pessoas no teste que identificou aquela imagem como sendo um navio. E na verdade, foi necessário muito mais tempo da imagem na tela para que a pessoa pudesse realmente identificar que aquilo que ela imaginava estava equivocado. Quando os demais participantes no grupo já haviam identificado há muito tempo que se tratava de uma bicicleta, essa pessoa continuou vendo um navio, e só depois de muito tempo é que ela realmente identificou que era uma bicicleta. Ou seja, o que esse estudo indicou é que quando se cria uma ideia na mente, a percepção acaba sendo como que guiada por essa ideia, ela acaba sendo determinada por essa ideia. Então é só através como nesse exercício, através da projeção mais demorada, ou como o sutta diz, de ver repetidas vezes, é que se pode realmente enxergar o que está acontecendo. Então essa seria, na verdade, a lógica dessa prática de contemplação, ou seja, que seria realmente observar, observar e observar. Já a percepção tem a ver com um processo diferente na mente. A percepção tem a ver com o processo de reconhecimento, de atribuir um nome. A percepção ocorre depois do contato. Ou seja, o processo cognitivo no budismo seria o contato, depois tem a sensação, a percepção, e aí vem os pensamentos ou as formações mentais.
Contemplar, no meu entendimento, ocorre no estágio anterior, é praticamente o estágio do contato, ou seja, onde existe simplesmente a presença do objeto, do órgão do sentido e da consciência. Então é simplesmente observar aquilo. Já a percepção estaria no estágio um pouco mais adiantado no processo cognitivo. Por que alguns elementos contemplar e outros perceber? Eu realmente não tenho uma explicação muito boa para isso. Em alguns outros suttas, aquilo que aqui nós vemos como contemplar aparece como percepção. Então eu acho que talvez sejam termos que podem ser, de certa forma, intercambiáveis, né? Mas a prática de contemplar, que seria simplesmente observar sem a interferência do processo de reflexão mental, eu acho que é uma prática bastante importante. As 5 práticas que são descritas no sutta, a primeira delas é contemplar as impurezas repulsivas do corpo. E esse tipo de prática é descrita no Satipatthana Sutta, onde aparece como a contemplação das 32 partes do corpo, também as contemplações dos cemitérios. No caso de bhikkhus noviços, que são samaneiras, que são recém-ordenados, eles recebem 5 partes do corpo como exercício de contemplação, que são as unhas, os pelos do corpo, os pelos da cabeça, a pele e... me escapou a quinta, mas o interessante dessas 5 partes é que todas elas, na verdade, são partes que não têm vida. Os cabelos, por exemplo, a parte viva está na raiz, o cabelo em si já é algo morto, né? A mesma coisa com os pelos do corpo, com as unhas. Os dentes é a quinta parte também. O dente, a parte que nós vemos, já é uma parte morta, o que está vivo é a raiz do dente. O segundo exercício é percebendo as impurezas repulsivas na comida. E o objetivo do alimento deveria ser apenas para manter o corpo e não como diversão e embelezamento. E o desenvolvimento dessa percepção justamente serve como contraponto a esse aspecto de entretenimento que a comida pode oferecer. Percebendo o não deleite com tudo no mundo, a maneira de desenvolver essa prática é investigar a gratificação e as desvantagens dos prazeres sensuais. Existe um sutta no Majjhima Nikaya, o Maha Dukkha Khandha Sutta, que descreve em bastante detalhe o que são principalmente as desvantagens ou os perigos dos prazeres sensuais. A gratificação é o prazer e a alegria que esses prazeres nos proporcionam. Já as desvantagens e os perigos é justamente o esforço que tem que ser dedicado, não somente para obter os meios para poder desfrutar desses prazeres, mas também para mantê-los. Então isso causa um grande grau de estresse, de sofrimento, não é? De desconforto, todos esses elementos. A próxima prática é contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados. Além de impermanência, eu gosto muito de pensar em termos de instabilidade e de incerteza em todos os fenômenos, ou seja, tudo é incerto. Nós não sabemos quando algo vai se manifestar, nós não sabemos quanto tempo aquilo vai durar, quando vai desaparecer, é absolutamente tudo incerto. E a maneira, na verdade, a impermanência, essa questão da instabilidade e tudo mais, é algo que até nós podemos facilmente entender de uma maneira intelectual. Se nós pensarmos, analisarmos, nós vamos realmente nos dar conta de que é realmente tudo impermanente, tudo é um processo de fluxo, de mudança constante. Mas, na verdade, o problema maior com a impermanência é no aspecto mais emocional, porque é muito mais difícil que, do ponto de vista emocional, a gente aceita a impermanência. Aliás, nós estamos constantemente buscando por algo seguro, estável e previsível, como, por exemplo, num relacionamento ou quando compramos uma casa. E a ideia da insegurança e instabilidade é algo que assusta muito.
O próximo exercício seria a percepção da morte bem estabelecida internamente. E, na verdade, se a gente pensar bem, a morte é a única absoluta certeza que nós temos. E qual é a razão para a morte? Sempre que uma pessoa morre, médicos, os familiares e algumas vezes até legistas procuram investigar qual é a razão da morte, qual é a causa da morte. Mas a causa da morte, em todos os casos, é sempre a mesma. É o nascimento. Se não houver nascimento, não existe morte. Existem práticas de contemplação da morte, descritas nos suttas, e essas práticas enfatizam de ter sempre presente na mente a possibilidade da morte a qualquer instante. E isso visa a despertar um senso de urgência, ou seja, aquele senso de que é necessário se manter fiel à prática, porque nós podemos morrer a qualquer momento. Essa questão das contemplações e percepções, eu acho que cada pessoa deve, através de uma reflexão das suas próprias características, identificar quais são aquelas práticas que, vamos dizer, são mais necessárias de acordo com o tipo de caráter da pessoa. Eu lembro que existe um sutta, o Vesali Sutta, em que o Buda discursou sobre as coisas repulsivas no corpo e depois ele foi para ficar num período em retiro, e esses monges se dedicaram a essa prática, e a prática foi tão impactante que vários deles acabaram cometendo suicídio. Então, algumas práticas podem ter um impacto bastante forte. Então a pessoa precisa ter uma certa ponderação e um certo cuidado em termos de identificar quais são as práticas que vão ser mais benéficas. Existem ainda alguns suttas que mencionam exatamente essa questão da realização de Nibbana nesse estágio entre a dissolução do corpo e a morte. Então eu vou ler rapidamente alguns desses suttas para ilustrar esse ponto. Então um deles diz: Bhikkhus, se 5 coisas não forem abandonadas por um bhikkhu fraco e enfermo, pode-se esperar dele, em pouco tempo, realizando por si mesmo através do conhecimento direto aqui e agora, ele entrará e permanecerá na libertação da mente e libertação através da sabedoria. Quais 5? Aqui, um bhikkhu permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas, e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ou seja, esse sutta diz que mesmo alguém que esteja fraco e enfermo, se mantiver esse tipo de prática, pode realizar a libertação no momento da morte. O outro sutta diz: Ananda, a mente de um bhikkhu ainda não está libertada dos 5 primeiros grilhões. No momento da morte, ele não vê o Tathagata ou um discípulo do Tathagata, mas ele pensa, examina e investiga o Dhamma tal como ele ouviu e aprendeu. Ao fazer isso, a sua mente é libertada dos 5 primeiros grilhões. E o terceiro sutta diz: Bhikkhus, essas 5 coisas, quando desenvolvidas e cultivadas, conduzem exclusivamente ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, Nibbana. Quais 5? Aqui, um bhikkhu permanece contemplando as impurezas repulsivas no corpo, percebendo a repulsa no alimento, percebendo o desencantamento com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Essas 5 coisas, quando desenvolvidas e cultivadas, conduzem exclusivamente ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, à Nibbana. Muito obrigado a todos.